chuva cai sobre a natureza e a planta cresce, gerando a riqueza. E o trabalhador luta com certeza pra não faltar o pão sobre a nossa mesa. Da agricultura, que não é a grande propriedade, eles têm que ser portadores daquilo que eu chamo uma inovação tecnológica camponesa. Eu discutia com companheiros do MPA em outros momentos da história, por que nós não temos no Brasil uma indústria de tratores, uma indústria de maquinário adequada à unidade de produção camponesa. Maquinário que custasse 4 mil, 5 mil reais, um excelente trator para os camponeses. Pagar, perder de vista. Não importa, o que importa é que o camponês possa produzir, reduzindo o trabalho penoso, aumentando a sua produtividade, fazendo com que o jovem tenha prazer de ir para o campo e não ficar atrás, fugindo do campo, porque não quer o trabalho duro, penoso, etc., porque é duro mesmo, é difícil, e não tem nenhuma mediação de instrumento de trabalho, de maquinário, etc., porque é caro. Porque o maquinário no Brasil é feito com a grande empresa. Então, eu digo assim, nós precisamos lutar nos nossos programas reivindicatórios, nos nossos debates, nos nossos encontros, por uma inovação tecnológica camponesa, adequada ao que é camponês. Inovação tecnológica é sempre a inovação da grande empresa capitalista, não é nossa camponesa. Os camponeses estão abertos ao diálogo, mas não estão abertos à manipulação, a serem manipulados. Isso não. E muito companheiro tem que aceitar a manipulação, porque diz que isso é ser moderno. Aí é a morte, despreza. A gente não fala a internet na fazenda, por que eu não posso ter no meu lote uma internet, não posso ter luz, não posso ter... O que é de moderno? Por que eu não posso? Acho que aqui nessa sala, duvido que alguém seja favorável ao trabalho penoso. Faz, tem que fazer, mas se puder ser mais leve, é melhor. Se ser mediado por máquina, é melhor. Se for automático, é melhor. Sem frescura. Viu aí? E superar essa subalternidade, que é econômica, política e ideológica. Superar. Afirmar que o camponês é específico, ele tem o seu jeito de ser e de viver. E ele quer lutar por ele, quer melhorar isso daí. Acabar com essa tese dos pobres do campo, os povos sem destino, como se falava na literatura, porque o camponês não tem destino, porque em princípio o capitalismo vai acabar com os camponeses. 1/3 da humanidade, 2 bilhões de pessoas, 2,5 bilhões de pessoas no mundo são camponeses. Chega a quase meio em algumas regiões, metade da humanidade em algumas regiões é camponês. E tem a literatura dominante, os capitalistas dizem, não, eles vão acabar. Quem sou eu para dizer? Daí falam, são povos sem destino, porque vão acabar. Ora, vocês imaginem isso sendo falado todo dia na televisão, no rádio, no jornal, subliminarmente, sendo falado nos programas de governo, embutido. Eu tenho que afirmar o contrário. Eu tenho que afirmar não. Nós, camponeses, somos o futuro da humanidade. Nosso jeito de produzir, melhorado sempre, é o que pode levar a um equilíbrio social e ambiental. Tem que ser portador, tem que ter essa ousadia de parar de olhar só para a sua unidade de produção, que é fundamental, ficar olhando para ela, para cuidar dela, mas também pensar no conjunto da sociedade, para onde vamos. Porque nós somos a maioria, companheirada. A maioria no campo. Então, nós podemos fazer isso. E tem que propor algo diferente, que eu chamo um novo modelo tecnológico camponês. Que a professor Nodário vai falar, outros vão falar, né? De que maneira eu posso transformar a pequena produção, o pequeno produtor, o produtor camponês, num exemplo de produtividade, de eficiência social, ambiental, etc. Porque o camponês também tem que melhorar o seu volume de produção, porque ele precisa de dinheiro para as outras coisas, então não tem como. Eu fico às vezes um pouco irritado com companheiros que falam, não, porque o camponês tem que cuidar do autossustento. Eu falo, só. E ele compra a camisa como? Compra o tênis de reboque, o jovem como? Vai tomar cervejinha como? Cadê dinheiro? O camponês precisa produzir mercadoria, ele precisa de dinheiro.
E também, como ele é produtor de alimento, ele produz para o que ele achar que deve para ele próprio. Senão fica essa lógica que eu chamo amortecedora das consciências. Não, viu, Michel, ele produz para o autossustento. Ai, que pessoa linda aquela. Tu está querendo engordar o cara vai morrer, pô. Não pode sair de casa, vai sair pelado. Não pode comprar roupa, não comprar nada. Para com isso, pô. O camponês tem que produzir para o mercado mesmo. Isso não é nada, não é ruim não, porque a sociedade é assim, capitalista. Ele precisa de dinheiro. E pode produzir também para o autossustento, porque ele é produtor de alimento, vai comer o seu alimento. Então, o exemplo está aqui. O primeiro é a produção dos insumos, a produção de recursos próprios. O segundo é pressionando os governos para que os programas sejam mais amplos do que são. Tem a capacidade. O terceiro é exigindo que os governos, e não tem nenhuma agricultura que caminhe sem apoio dos governos, pela correlação dela com as indústrias, possam criar os estoques reguladores, que acabou, o programa do Fundo Monetário Internacional, que tenha políticas de preços melhores do que a Conab já faz, que já é um avanço, que tenha recursos para o camponês, baixíssimo preço, recurso barato, baixa taxa de juros, pagamento. O camponês precisa ser o portador de um novo modelo de sociedade, e isso tem que ter dinheiro público, a sociedade paga para ter esse camponês. É assim em todo o resto do mundo, não tem nada demais. O que eu não posso pagar é para o dinheiro e para o capitalista, que além de explorar os outros, desequilibra socialmente. Onde tem empresa capitalista no campo, companheiras? Não tem gente, é um vazio. A grande empresa capitalista monocultora cria um vazio no campo. E o Brasil tem que ter muita gente no campo, mas muita gente feliz, com bem-estar, etc. Mas a autonomia é fundamental, porque a dependência ao capital leva à diferenciação camponesa, à proletarização, ou alguém virar pequeno burguês, acumular. Eu acho, companheiro, que quando pergunta, eu tenho certeza que é muito difícil. Eu convivo muito com os camponeses direto, não sou camponês, mas convivo com eles direto. É muito difícil porque a correlação de força nessa sociedade é anticamponesa, daí essa minha discussão da autonomia camponesa. Nós precisamos ter coragem, e é o que mais o camponês tem. Coragem de lutar, é o que mais luta, resiste. Ousadia, mas tem que encontrar os seus caminhos. Essa discussão que eu faço da modernidade camponesa significa negar a modernidade capitalista como princípio geral. Não que eu não vá modernizar a minha unidade de produção, mas eu quero modernizar do meu jeito. Eles querem ter esse bem-estar que tem outro. Eles querem ter acesso ao mais moderno. Mas isso não pode levá-lo, ao obter isso, ficar endividado, os filhos terem que ir embora, abandonar o campo, porque lá não tem o chamado progresso capitalista que eu quero que transforme, gostaria, em progresso camponês. Enfim, eu acho que os camponeses querem mudar e precisam mudar. E essa unidade, como a semente, esse evento da Semente Crioula aqui, e outros, e milhares de outras iniciativas que tem, seja a Via Campesina, seja as outras FETRAF e outros companheiros, são fundamentais, mas precisamos ter ousadia. Eu digo, Horácio, aqui, minha opinião, que a afirmação camponesa no campo, a melhoria da qualidade de vida e trabalho do camponês, a melhoria da renda familiar camponesa, o sucesso camponês é a negação da empresa capitalista. E isso é considerado intolerável, porque a ideologia dominante dos meios de comunicação, dos governos predominantemente, é de que o ideal supremo é a grande empresa capitalista. E a minha tese vai ao contrário. Uma lógica de produção que é social e ambientalmente degradantes, degrada as pessoas que trabalham com o capital, degrada o meio ambiente, que tira dele tudo que pode, e é contrário à lógica camponesa e à construção de uma sociedade menos desigual. A concentração da terra continua no Brasil. De 2003 até 2010, a grande empresa capitalista, a grande propriedade, aumentou 104 milhões de hectares. Dados oficiais, 104 milhões de hectares. Ela continua concentrando a terra.
E ao concentrar a terra, parte importante dessa terra que ela concentra não é posta em produção, ela é a chamada áreas improdutivas, e com dados oficiais. E as coisas continuam. Inclusive, vocês sabem bem que vários governos estaduais estão abrindo as porteiras dos seus estados para os capitais multinacionais, para as grandes empresas multinacionais adquirirem terras, a famosa compra de terra por estrangeiros. Partindo do pressuposto que ao comprar terra eles vão trazer investimentos, isso vai criar emprego, etc. Que é uma visão limitada, distorcida, entreguista, na minha opinião, porque a terra é algo não só para nós, para a nossa geração, para os nossos filhos, mas para o que vier. No momento que se apropria o território nacional pelas empresas estrangeiras e grandes áreas são proprietárias pelas empresas estrangeiras, nós vamos tornando vulnerável as possibilidades de afirmarmos uma soberania popular, uma soberania nacional. Isso significa que eu não vou me relacionar com o capital estrangeiro, mas eu tenho que relacionar com ele a partir do que eu acho que é bom para nós e não o que é bom para eles. Então muitas vezes falamos na Via Campesina e em outras cidades sobre soberania alimentar. Não podemos falar em soberania alimentar, mas jamais atingiremos soberania alimentar se não tiver uma soberania popular. Se o país está entregue ao capital estrangeiro, aos grandes capitais multinacionais, como é que eu vou falar em soberania alimentar? O professor Dorival falou com muita clareza. Eles não estão interessados em produzir alimentos. E na história do Brasil, desde as Seis Marias, da colonização brasileira, as classes dominantes, o grande capital multinacional da época, né, português, espanhol, que ocuparam aqui o Brasil, já dava aos camponeses que eram intrusos, que estavam se metendo ali querendo produzir com as suas terras, nas fronteiras das Seis Marias, das grandes áreas de terra, uma dupla função, que vem até hoje, aproximadamente. Uma é um estoque de força de trabalho para trabalhar na cidade, na indústria. Os jovens ir para a cidade. Então, quando os jovens, por diferentes razões nas suas famílias, dizem, eu vou trabalhar na cidade para ajudar a família, ele está fazendo exatamente o que o capital disse para ele fazer. Venha trabalhar para mim. E que mais eles esperam que os camponeses façam? Produzem alimentos para a mesa baratos, relativamente baratos, ainda que hoje está ficando mais difícil. Pela pressão sobre a terra, veja aqui em Goiás, os companheiros são exemplo disso em todo o Brasil, pressão sobre a terra das multinacionais, a pressão para comprar os insumos, o endividamento permanente, obriga o governo a fazer política compensatória, que é no fundo para você pegar dinheiro para comprar coisa da indústria, reduz a escola itinerante, tira as escolas dos acampamentos, dos assentamentos, etc. Bom, é uma pressão para que o camponês se fragilize ou se torne mais subordinado e permita a concentração da terra. Aqui em Catalão está se instalando a Pioneer Sementes, a empresa da Pioneer. A Pioneer é a maior empresa de sementes do mundo, variedade, né? A Monsanto tinha algumas coisas. E a Pioneer é uma subsidiária da DuPont, que é uma grande concentração internacional. E ela vai se instalar aqui, aonde está sendo a festa da semente crioula. Vai produzir semente transgênica, mutagênica, etc. Aqui na fonte dos camponeses. Eles não brincam em serviço. Eles têm um objetivo. A terra no Brasil está destinada ao grande capital. Nós, camponeses, é que somos teimosos. Mas nós temos que passar de ser teimoso para fazer uma afirmação real. A terra é nossa, aqui ninguém mete a mão. A terra nesse país tem que ser do camponês. Daí a importância da reforma agrária. Mas como é que o camponês vai resistir na terra se a sua gestão da sua economia camponesa está prejudicada? Porque ele é dependente do capital. Reitero de novo a importância da semente crioula, do fertilizante natural. Bom, os caminhos que isso na prática vão sendo feitos da maneira como for possível. Você sabe que o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. Isso significa que a empresa capitalista, predominantemente, aquilo que ela impõe aos camponeses, é envenenadora dos produtos da natureza. Isso é um crime contra a humanidade. É um crime contra a humanidade. Nós não podemos falar coisas menores. Não, está degradando o meio ambiente. Está degradando, isso é um crime contra a sociedade. Eu não posso produzir uma agricultura que é
a maior consumidora do mundo de veneno. O que é isso? Sabe, em média, por ano, quantas pessoas são intoxicadas por agrotóxicos? Em torno de 550 mil, dados da Fundação Oswaldo Cruz, das quais de 4 a 7 mil morrem. O que é isso? Eu, camponês, vou usar veneno, eu, operário, vou usar o veneno para não só contaminar os produtos que vão ser vendidos, seja de natura, seja depois transformado, ou estão contaminando a água, né, dos poços, das famílias, dos rios, da mata, etc. Isso é um crime contra a humanidade. Não podemos fazer mais ou menos. E as grandes empresas vão se fundindo. Não sei se vocês estão acompanhando nesses dias essa discussão da rede de varejo, né? O Carrefour se fundindo com o Pão de Açúcar, que fusão, etc. Hoje, no Brasil, e se veja a sabedoria, né, das grandes empresas capitalistas, se eles não fossem tão importantes, se não soubessem tanto, não estavam dominando, né? Dominam porque tem, primeiro, poder militar, poder de repressão, controla a ideologia e sabe fazer as coisas do jeito deles. Eles controlam a oferta de produtos, o que produzir, e controlam a distribuição, as duas pontas. Hoje os maiores conglomerados do mundo são as empresas varejistas, supermercados, os grandes grupos econômicos. O Walmart, o ano passado, era a maior empresa do mundo, que é uma empresa de supermercados nos Estados Unidos e está indo no mundo. E cresce essa concentração. O que significa crescer a concentração das empresas varejistas de supermercado? Como Rede Pão de Açúcar, Carrefour, né? Walmart, G. Barbosa, aqui no sul, né? Safari. Significa que eles compram aquilo que eles desejam. Compram de quem eles querem comprar. Obrigam os vendedores atacadistas que vão vender para o supermercado a submeter ao preço deles, porque eles estão controlando, acabando com o mercado varejista local. O nosso armazém, a nossa bodega, o nosso botequim está acabando, entrando no supermercado. Monopolista, oligopolista em geral. Então, eles fecham, concentra a terra, define o que plantar, submete o camponês e controla a venda no varejo. Quem fica no meio, desculpa a expressão, está fudido. Fudido. Não tem como. Então, eu diria que há, numa expressão que eu uso, como eles controlam o que se oferece. Você vai no supermercado em Porto Alegre, o que está nas gôndolas é igual que está em Catalão, é igual que está lá em Cuiabá, é igual que está no Pará, é igual que está na França, está na Inglaterra, é a mesma coisa. E nesse meio, como é que fica o camponês, que é chamado produtor de alimentos sadios, que tem como grande objetivo construir os processos de soberania alimentar? Ele fica encurralado. Depende dos insumos da grande indústria, vende para as grandes indústrias dos mercados, fica encurralado. Daí, reiterando, que a questão da semente crioula, né, das adubações, etc., passa a ser fundamental. Nós estamos cercados. Os camponeses estão cercados. Eles só poderão romper se eles construírem a sua autonomia relativa. É claro que às vezes eu posso ter na minha unidade de produção uma linha que eu vou plantar uma área lá de seringa em algumas regiões, eu vou fazer uma integração com alguma empresa. Mas o que está acontecendo em geral? Toda integração, todo contato de produção acaba sendo exclusivo. Você só produz aquilo, eu não faço. Você não pode ter a diversidade. Então reduz um dos elementos centrais da unidade camponesa, que é a diversificação de cultivos e criações, que é a alternatividade dos seus produtos, que ele pode vender no mercado, pode vender em natura, pode vender na feira, pode vender na estrada, pode processar, ou pode vender como acha que deve. Que é a riqueza da diversidade contra o monopólio e o monocultivo. A gente assim lembrar que quando você olha uma empresa qualquer de produção capitalista, você vê o seguinte: os trabalhadores estão combinados ali, usando
as máquinas, as ferramentas e organizados pelo capital, produzindo uma mercadoria que depois ela é trocada por dinheiro. E sempre o capital só continua produzindo se o dinheiro no final for maior do que o dinheiro no início. E evidentemente o dinheiro no final é só maior do que no início, porque o trabalhador, durante o seu ato do trabalho, produziu o suficiente para sustentá-lo, para sustentar todos os meios, pagar os meios de produção e ainda criar o excedente que se transformou em lucro. Então é bom a gente recuperar isso e ter claro que a produção capitalista é isso. Bem diferente da produção camponesa, né? Tendo em vista que os objetos são o quê? Produzir para produzir alimentos, para satisfazer necessidades, para depois a gente ter um excedente, para a gente se reunir, fazer festas e outras coisas que sempre o objeto é o quê? Criar algo para nós, né? Que nos satisfaça. Enquanto na produção capitalista é o quê? Armazenar cada vez mais dinheiro. Trabalhar os impactos dos transgênicos sobre o campesinato e a soberania alimentar. Salve de palmas, companheiro. Boa tarde a todos e a todas. Obrigado pelo convite de estar aqui. De qualquer forma, o que eu pretendo fazer hoje aqui é compartilhar com vocês informações para que se possa tomar decisão. É isso que a gente reclama do governo quando o governo vai analisar a liberação de uma planta transgênica, é que precisa se basear em informações concretas, tá certo? Aqui tem o meu endereço eletrônico, depois se alguém quiser mais informações sobre o assunto, nós podemos dividir. Antes de falar de transgênicos, eu quero falar de duas histórias para mostrar que quando nós usamos tecnologias apressadamente, nós podemos ter problema. Acho que todos ouviram falar da vaca louca. Vaca louca é uma doença que dá em animais que têm dificuldade de se locomover porque uma proteína perfura o cérebro do animal. Não é um transgênico. Como que surgiu a doença da vaca louca? Essa era uma doença que acontecia em ovelhas, mas devido a essas tecnologias que as grandes empresas desenvolvem para acumular dinheiro, a ideia foi de baratear o preço do alimento. Então, vacas confinadas eram alimentadas, por exemplo, com farinha de osso na sua dieta. Ora, no osso existe uma medula, e na medula existem células, e estas células podem conter certas proteínas, certos produtos. Então, vacas alimentadas com farinha de osso, de ovelhas e de outros animais, conseguiam passar a doença da ovelha para as vacas. E agora, mais recentemente, nos últimos 20 anos, essa doença passou para os humanos. Então, eu estou falando isso porque é o seguinte: o alimento que é de boa qualidade, ele não pode necessariamente ter que custar muito barato. E ele não pode ser produzido de uma forma como foi o caso, né, do gado confinado. Então, isso é uma lição para a gente. Nós não podemos tomar decisões apressadas. Nós, como seres humanos, nós domesticamos plantas e animais. Hoje muitas plantas e muitos animais não vivem sem nós, e tampouco nós vivemos sem eles. É muito difícil separar a evolução humana dos seus alimentos. E é exatamente aí que o homem está interferindo para reprogramar a genética desses seres. E a pergunta é: isso vai ter implicações na nossa relação com os alimentos? Se nós olharmos ao longo da história, no começo o homem era coletor de alimentos. Ele não plantava, porque existia muito alimento na natureza. Ou caçava, existiam muitos animais.
Depois o homem se tornou sedentário, provavelmente para buscar um pouco mais de transcendentalidade, de diferentes formas, né? E aí o homem começou então a aprender, dominou o fogo, aprendeu a cozinhar alimentos, enfim. E foi uma outra etapa na vida humana. Esta harmonia do homem com a natureza durou até a Segunda Grande Guerra Mundial, até 60 anos atrás. De lá para cá, nós começamos a usar muitos agrotóxicos. Nós começamos a usar outros químicos como fertilizantes. Então nós rompemos a harmonia que o homem tinha entre agricultura e natureza. Isso é um marco histórico. E aí veio a Revolução Verde, né, e a dominação das empresas, né, oligopolização do setor de produção de alimentos. Agora temos transgenia, tem outras tecnologias que eu nem vou falar para vocês. Mas tem também gente buscando uma vida sintética. Já tem cientista patenteando células que dentro dela tem o código genético que foi todo engenheirado. Então, este é o cenário. O que o homem tinha de harmonia com a natureza, nos últimos 60 anos, né, estamos em processo de destruição. Felizmente, existem muitas pessoas no mundo que são pensadores e eles nos provocam bastante. Eu tenho aqui uma fotografia de um livro que foi editado primeiro em inglês, que está na esquerda, e depois na direita a tradução em português. Se chama Em Defesa da Comida. E a primeira pergunta que esse Michael Pollan, que é o autor do livro, faz é a seguinte: o que é comida? Quem é que se arrisca? O que é comida? Quando a gente chega no supermercado, tem comida? O que tem no supermercado? O que você encontra no supermercado em maior quantidade? Segundo esse autor, é alimento processado. Não é comida. E ele faz uma diferença entre comida e alimento processado. Se eu colher uma mandioca e colocar na panela, cozinhar, isso é comida? Isso é comida. Se aquela mandioca fica um mês no galpão do agricultor, depois fica mais 2 meses no distribuidor, fica mais 1 mês no supermercado, quais são as propriedades nutricionais dessa mandioca? Já não são as mesmas. Então aqueles 20% de área para comida de um supermercado, nem é comida de boa qualidade. E o livro diz o seguinte, eu infelizmente não tenho mais minha avó viva, e ele diz o seguinte: se você não sabe o que é comida, pergunta a sua avó, mostre uma receita para a sua avó. Por exemplo, qual é a receita de pão? Eu vi que eu acho que tinha uma avó aqui hoje. O que tem no pão? Farinha, fermento, Se vocês olham a receita de um pão que fica no supermercado 2 semanas dentro de um pacote de plástico que não estraga, vocês vão ver que a lista de produtos é muito grande. E se tiver algum nome impronunciável, aí que não é comida, porque certamente é um produto químico. Tá certo? Por que eu estou falando isso? Porque junto com as sementes crioulas, sementes no sentido mais amplo da palavra, vem também o sentido da comida. E é esse resgate importante que nós temos que fazer. E o recado deste livro é o seguinte: coma comida, certo? Hoje eu vi no almoço, nós tínhamos 7 vegetais e tinha um pedaço de carne. Então nós estamos dentro da recomendação do autor do livro. Então coma comida, não muito, preferencialmente plantas. O que é que estão fazendo com a nossa comida?